Costa Concórdia, o luxo que afundou na escuridão. Antes de começarmos, se inscreva no canal e fique até o fim, porque esta não é apenas uma história sobre um naufrágio. É sobre o instante em que o luxo, o poder e a arrogância humana se encontram com o silêncio frio do mar. E o que o oceano devolve? Nunca é o mesmo que ele levou. Fazer um cruzeiro é o sonho de muitas pessoas. O símbolo máximo do conforto, do descanso merecido, da fuga da rotina. Imagine embarcar num navio colossal, reluzente, com piscinas de águas claras que refletem o céu do Mediterrâneo, restaurantes que exalam o aroma de vinho e especiarias, corredores de mármore, luzes douradas e música suave. Tudo ali parece perfeito. Um mundo flutuante feito para que ninguém pense no peso da vida real. Mas às vezes, o sonho mais belo é o que mais rápido se desfaz. E naquela noite, 13 de janeiro de 2012, mais de 4.000 pessoas estavam prestes a descobrir o que acontece quando a perfeição se rompe. E o som do prazer é substituído pelo ruído do aço sendo engolido pela água. O Costa Concórdia era um monumento ao orgulho humano, uma obra-prima dos estaleiros italianos Fincantieri, lançada ao mar em 2006 ao custo de mais de 570 milhões de dólares. 290 metros de comprimento, 13 decks, capacidade para quase 4.000 passageiros. Um palácio de aço, vidro e luxo, projetado para ser invencível. Um teatro flutuante com mais de 1.000 lugares, um cassino que nunca dormia, lojas, bares, piscinas com teto retrátil. Havia até um simulador de Fórmula 1 e um cinema 4D. Tudo ali respirava grandeza, modernidade e vaidade. Mas antes mesmo de sua primeira viagem, algo saiu errado. Durante a cerimônia de batismo, o tradicional ritual do champanhe falhou. A garrafa não se quebrou no casco. Para marinheiros antigos, esse era um mau presságio. Um aviso silencioso de que o mar não aceitaria aquele navio com benevolência. Mas ninguém se importa com presságios quando o dinheiro e a glória estão em jogo. Nos anos seguintes, o Costa Concórdia navegou soberano, levando turistas pelo Mediterrâneo, França, Espanha, Tunísia, Itália. Um ícone flutuante da confiança humana. Até que chegou a sexta-feira 13, um dia que, por si só, já carrega o peso do azar. O navio zarpou de Civitavecchia, rumo a Savona. O mar estava calmo, o vento gentil. Mais de 4.220 pessoas a bordo. Havia famílias, casais em lua de mel, tripulantes sonhadores e trabalhadores anônimos. Todos acreditavam estar a salvo sob o comando do capitão Francesco Schettino, um homem experiente, carismático, admirado. Mas o mar não se impressiona com sorrisos. Por volta das 9 da noite, o capitão decidiu executar uma manobra não autorizada. Ele queria se aproximar da ilha de Giglio, uma pequena faixa de terra na Toscana. Disse que era para homenagear um ex-oficial da empresa, mas muitos sabiam que era também para impressionar os passageiros, mostrar o poder de um homem que comanda uma cidade flutuante. Ele ordenou que o navio se aproximasse perigosamente da costa, apenas 500 metros, uma distância absurda para um gigante daquele tamanho. A velocidade, 27 km por hora. Na ponte de comando, a atmosfera era de confiança. Risos, conversas, distrações. O radar mostrava o perigo, mas ninguém ousava contrariar o capitão. O medo de questionar a autoridade é uma das formas mais sutis de destruição. E então, às 21h45, a soberba encontrou seu limite. Um som surdo, metálico, profundo, como um rugido vindo das entranhas da terra. O navio colidiu com as rochas submersas conhecidas como L'Escole. 53 metros de rasgo no casco. 5 compartimentos estanques violados. O aço se abriu como se fosse papel. Em poucos segundos, a água começou a invadir os motores, as bombas, os geradores, as luzes tremeluziram, e o som da festa se calou. Os passageiros sentiram o impacto,
Mas ninguém sabia o que estava acontecendo. Alguns acharam que era apenas uma falha técnica, outros correram para os convéses, e no meio da confusão, o navio começou a inclinar lentamente até que o horizonte se partiu diante de milhares de olhos incrédulos. O capitão hesitou. Ele levou 16 minutos para admitir o que havia feito. Enquanto isso, o mar avançava com a frieza de um predador. Às 22h06, a guarda costeira foi informada, não pela tripulação, mas por pessoas na ilha que viram o navio escurecido, imóvel, em silêncio. Às 22h38, o alerta oficial foi emitido. Às 22h54, finalmente veio a ordem de abandonar o navio, quase uma hora depois do impacto. Tempo suficiente para transformar desespero em pânico. A inclinação era tão grande que os botes salva-vidas não conseguiam ser lançados. Corredores viraram labirintos verticais. Escadas pareciam abismos. A energia se foi. O silêncio do blackout foi cortado por gritos, orações, choques e quedas. Famílias se separavam tentando encontrar saídas. Tripulantes desorientados gritavam instruções que ninguém conseguia entender. E no centro de tudo, o capitão, o homem que deveria ser o último a sair, foi visto embarcando num bote. Às 23h20, ele deixou o navio, deixando para trás mais de 300 pessoas ainda presas. A imagem de sua fuga se tornaria o símbolo da covardia. A guarda costeira tentou chamá-lo pelo rádio. O diálogo que se seguiu se tornaria histórico. "Volte para bordo, comandante! É uma ordem!" A voz de Gregório de Falco, o oficial de resgate, soava furiosa, desesperada. Mas Schettino hesitou. "Está escuro! Não consigo ver nada!" E de Falco gritou: "Salve as pessoas! Suba pela proa e me diga o que está acontecendo!" Mas o capitão nunca voltou. A partir dali, a noite se tornou um inferno. A água invadia os compartimentos, a inclinação aumentava, e o navio, que horas antes era um símbolo de luxo, agora parecia um animal ferido, gemendo e se dobrando diante da morte. O navio inclinava cada vez mais. Objetos rolavam pelos corredores, garrafas estouravam nos bares, mesas se chocavam contra as paredes. O chão se tornara uma rampa e a gravidade agora obedecia ao medo. Passageiros escorregavam tentando subir por escadas que pareciam se mover. Muitos ainda acreditavam que o navio voltaria à posição normal. Outros já entendiam que estavam presos numa armadilha de aço. Enquanto o pânico crescia, a tripulação tentava acalmar as pessoas com palavras vazias. "É apenas um problema elétrico." Mas o mar não mente. Ele entrava por baixo, invisível, subindo lentamente, como se quisesse reclamar o que era seu. A cada minuto, o peso da água mudava o equilíbrio do casco, e o gigante começava a morrer. Lá fora, a noite era fria, silenciosa e indiferente. A ilha de Giglio observava de longe o espetáculo trágico. Um colosso iluminado, tombando devagar, como se o luxo estivesse se curvando diante da humildade da terra. Dentro do navio, os corredores se tornaram túneis escuros. As luzes de emergência piscavam, projetando sombras que se moviam como fantasmas. Pessoas choravam, se abraçavam, rezavam. Mães tentavam segurar os filhos enquanto a água subia pelos degraus. Gritos se misturavam a ruídos metálicos, alarmes e estouros de cabos. Houve quem pulasse da lateral na esperança de alcançar os botes. Houve quem ficasse imóvel, paralisado pelo medo. E houve aqueles que simplesmente desapareceram, engolidos pela escuridão. Na ilha, moradores comuns se tornaram heróis. Barcos de pescadores e pequenas embarcações civis se aproximaram do navio, enfrentando destroços e correntezas para resgatar os que ainda estavam na água. Igrejas e escolas foram abertas para acolher sobreviventes tremendo de frio, cobertos de sal, chorando em silêncio. Ao amanhecer, o Costa Concórdia jazia parcialmente submerso, tombado sobre o lado direito, como uma fera adormecida com um olho ainda aberto. Um símbolo de glória que, em poucas horas, se transformou em monumento de culpa. As buscas duraram dias.
Homens mergulhavam em águas escuras, entrando em compartimentos inundados onde o som não viajava. Lá dentro, encontraram corpos abraçados, portas trancadas, malas flutuando como lembranças. Um casal coreano foi encontrado com vida depois de mais de 24 horas presos em sua cabine. Uma das poucas pequenas vitórias em meio à tragédia. 32 pessoas morreram. Centenas ficaram feridas. E milhares jamais esqueceriam o som do metal gemendo antes de o navio adernar pela última vez. O capitão Francesco Schettino foi julgado e condenado a 16 anos de prisão por homicídio culposo, abandono de navio e falha em gerenciar a emergência. Durante o processo, manteve a mesma expressão fria. Disse que foi mal interpretado, que não queria fugir, apenas caiu no bote. Mas o mar não aceita desculpas. Nos meses seguintes, o Costa Concórdia permaneceu lá, imóvel, meio vivo e meio morto. Suas janelas refletiam o céu, e seu casco partido tornara-se um monumento submerso à imprudência. Dentro dele, tudo ficou parado. Pratos, sobremesas, malas nas cabines, brinquedos, roupas, fotografias, um retrato congelado do instante em que o tempo se partiu. O maior desafio seria removê-lo. Engenheiros de vários países criaram uma operação sem precedentes. Instalaram enormes flutuadores de aço nas laterais do casco e lentamente ergueram o navio até colocá-lo de pé. O processo foi chamado de parbuckling, uma das maiores operações de reflutuação já realizadas. Centenas de milhões de euros e mais de 2 anos de trabalho. Em 2014, o navio foi finalmente rebocado até o porto de Gênova, onde foi desmontado, peça por peça. O aço foi reciclado, os destroços foram derretidos e o nome Costa Concórdia foi apagado das laterais do casco. Mas há coisas que não se apagam. O mar, que havia engolido o orgulho humano, agora devolvia apenas o silêncio. A tragédia provocou mudanças em toda a indústria naval. Simuladores de navegação se tornaram obrigatórios, protocolos de evacuação foram revistos e exercícios passaram a ser feitos antes de cada partida. Mas nenhuma norma devolve o que se perde quando o medo se mistura ao arrependimento. O naufrágio do Costa Concórdia não foi apenas uma falha técnica, foi o retrato exato daquilo que destrói o homem, a ilusão de controle. O mar é um espelho antigo. Ele reflete o que colocamos diante dele. E naquela noite, refletiu a arrogância de um capitão, a confiança cega de uma tripulação e a fragilidade de milhares de vidas presas num palácio que acreditavam ser indestrutível. Enquanto desmontavam o navio em Gênova, alguns trabalhadores juravam ouvir à noite o eco de passos metálicos dentro das estruturas vazias. Diziam que o som lembrava o de portas se fechando. Talvez fosse apenas o aço se acomodando. Ou talvez fosse o mar, lembrando aos homens que ele nunca esquece. Hoje, nada resta do Costa Concórdia. Nenhum traço físico, apenas registros, vídeos e memórias. Mas para muitos, há algo de mais pesado que ainda vive. Não no fundo do Mediterrâneo, mas na consciência coletiva. O naufrágio do Costa Concórdia não foi causado por tempestade, falha técnica ou azar. Foi causado por decisão, por orgulho, por segundos de vaidade. O tipo de erro que não precisa de monstros para ser trágico, basta ser humano. E assim, nas águas calmas da Toscana, um navio que nasceu para ser símbolo de grandeza, terminou virando um túmulo. Um lembrete silencioso de que o mar não castiga. Ele apenas devolve o que lhe tiraram. Hoje, o nome Costa Concórdia não é apenas o de um navio. É um lembrete gravado na memória da humanidade, de que o brilho da superfície nunca apaga a escuridão que existe abaixo. O mar não é cruel. Ele apenas devolve o reflexo do que jogamos nele. Vaidade, pressa, silêncio. O luxo pode comprar conforto, mas não sabedoria. E quando o aço toca o fundo do abismo, o som que se ouve não é o de um naufrágio. É o eco de nossas próprias escolhas. Talvez um dia, o mar devolva tudo o que engoliu. Mas até lá, sob as águas calmas da Toscana,
Ainda dorme o fantasma de um sonho que acreditou ser maior que o oceano. E é por isso que, quando as ondas se levantam e o vento sopra em silêncio, há quem jure ouvir, vindo das profundezas, um sussurro quase humano dizendo: o mar não castiga, ele apenas devolve o que lhe tiraram.